Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos conhecer os circuitos associados com as emoções e os sentimentos. Dentro da neurobiologia das emoções, o que a gente conhece de melhor são os aspectos negativos em comparação às emoções que são conhecidas aí como positivas. E nesse contexto, pessoal, muitas vezes a gente conhece algum circuito neuronal que está envolvido, ou em outras vezes a gente conhece apenas algumas estruturas que estão envolvidas com o desenvolvimento de determinadas emoções, ou quais seriam os principais neurotransmissores que estão envolvidos com essas emoções. A gente não conhece muito bem, detalhadamente falando, tá? Dentre todas essas emoções, possivelmente o medo é algo que a gente conhece de melhor, porque o medo é muito expresso nos animais e é algo que a gente consegue reproduzir de uma maneira bem característica também nos seres humanos. Se a gente observar essa imagem, que é uma imagem muito famosa no mundo inteiro, né, a fotografia mais famosa é da Guerra do Vietnã, a gente observa a expressão de medo no rosto dessas crianças. E é algo bem característico, devido a todas as alterações que a gente consegue visualizar neles. Mas antes da gente conseguir entender como é que esse medo ele acontece, a gente precisa conhecer os estímulos. Nós temos estímulos que vão causar essas emoções, né? Que são chamados de incondicionados ou estímulos inatos. O que seria esse estímulo incondicionado ou inato? É algo que por si só ele vai te causar alguma emoção, por exemplo, algum medo. Ele pode te causar um medo simplesmente se esse estímulo ele estiver ali. Que estímulos seriam esses? Um som alto, né? Sons intensos, a altura, a escuridão e a presença de predadores. Vocês já observaram que os filmes de terror, né, que se dizem de terror hoje em dia, eles não têm um contexto realmente aterrorizante. Eles brincam com os sons. Ele bota uma música bem alta, ele também brinca com a questão de algo aparecer rapidamente. Então, você está olhando para uma imagem, do nada aparece alguma coisa, aí você tem um medo daquilo ali que foi jogado rapidamente. Os sons altos também. Então, é isso que faz você ter o medo naquela hora, assistindo aquele filme, e ele não tem um contexto em si de medo, né? Como eram os filmes de terror antigamente. E nós temos outros estímulos que são chamados de estímulos condicionados, ou seja, seriam estímulos aprendidos. Eles, por si só, eles não nos causariam um medo, mas a gente foi condicionado a isso. Lembra que a gente estudou a aprendizagem lá pelo condicionamento? Nesse caso, esse estímulo ele é inócuo para você, mas você atribui a esse estímulo sensorial alguma característica emocional. E aí, nesse caso, você fica condicionada, né, a essa situação. Alguns exemplos: dentista, médico, cachorro, gato, barata, freada de carro. Você já pensa que vai acontecer alguma coisa ruim. Tiros de revólver, você já pensa também em situações ruins. Tons de voz, eu tô falando aqui bem calmo com vocês. Agora, um dia que vocês me irritarem, eu vou gritar com vocês. Não gritar, tá? Mas assim, eu posso falar de forma mais enfática com vocês em sala de aula, e aí vocês podem, nossa, meu Deus, a professora tá, né, surtando e tal. Não, mas é o tom de voz, quando a gente modifica, muitas pessoas têm medo, né, dessa modificação do tom de voz. E existem diferenças, tá, entre o medo, que tem causas bem objetivas e causas bem definidas, de um outro processo que muitas pessoas confundem, que seria a ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela tem causas muito subjetivas. É diferente do medo, que, por exemplo, tem estímulos incondicionados que sempre vão causar o medo. A ansiedade é algo extremamente subjetivo, né? É algo bem engraçado. É porque você está sofrendo por antecipação, por uma coisa que pode nunca vir a acontecer, mas você já está morrendo, né? Você já está sofrendo por causa daquilo ali. E aí vocês vão desvendar bastante aí sobre a ansiedade em outras disciplinas do curso de vocês e vão entender esse problema, né? Esse distúrbio. Pensando na neurobiologia das emoções, focando no medo, é importante relembrar alguns conhecimentos que nós tivemos ali das aprendizagens, principalmente da questão do condicionamento. Nesse caso aqui, eu tenho uma situação onde eu tenho uma grade que pode ser ativada, né, e levar aqui a liberação de uma descarga elétrica que vai causar um choque nesse ratinho. Isso aqui, por si só, esse choque é um estímulo incondicionante, né, ou incondicionado.
E aí ele vai seguir via tálamo, aqui, ó, somatosensorial, pode ser encaminhado para o córtex somatosensorial e chegar na amígdala, ou dessa parte de tálamo somatosensorial pode caminhar diretamente para a amígdala, entrando na amígdala na porção do núcleo lateral. Aqui a gente vai ter toda a integração dessa resposta na amígdala e as mensagens vão ser liberadas para o organismo, saindo, né, como referência aqui a partir do núcleo central. E aí a gente tem diferentes tipos de respostas acontecendo. Um congelamento, se a gente tiver a ativação daquela região da substância cinzenta periaquedutal. A gente tem a ativação do sistema nervoso autônomo, se for ativado o hipotálamo lateral. Liberação de hormônios, se a gente tiver o núcleo paraventricular trabalhando lá do hipotálamo. Então, seriam algumas alterações que a gente consegue observar. Quando nós temos apenas o som sendo liberado, né, o som em si é um estímulo condicionante, porque ele entraria no tálamo auditivo, poderia ser encaminhado aqui para o córtex auditivo e entrar na região da amígdala ou ser encaminhado direto aqui para a amígdala via núcleo lateral. Nesse caso, gente, o que é que era feito? Toda vez que essa descarga elétrica era ativada, o som também era produzido. E aí o ratinho condicionava esse som a essa coisa ruim que seria o choque. Então, ele condicionou esse estímulo. Tirei o choque, o ratinho escutou só o som, ele ainda tinha respostas aqui, ó, de medo. Isso a gente pode visualizar também nessa imagem, que demonstra que o som mais o choque, né? Que esse rato ele vai exibir uma reação de medo e de ansiedade. Então, a gente teve esse condicionamento sendo gerado nesse ratinho, o som mais o choque. E se a gente não tiver o choque, a gente vai ter só o som nesse caso. Esse rato ele exibe também essa reação de medo e de ansiedade. Então, ele foi condicionado àquilo ali. Nesse caso, o sistema límbico ele tem uma função psíquica de avaliação da situação, dos fatos e eventos da vida, e também para realizar essa integração entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico. A avaliação afetiva das coisas depende da experiência vivida por aquela pessoa, as circunstâncias atuais e as normas culturais. Então, é algo muito individual. Tá? As emoções são coisas individuais criadas na cabeça de cada pessoa. Tá? Lembra que a professora falou que as emoções elas não existem no mundo real. Tá tudo na nossa cabeça. Tá? Então, pensem nisso. E uma outra informação bem interessante que eu queria chamar a atenção para vocês é que, da mesma forma que a gente consegue condicionar esse comportamento nesse rato, isso vai ficando na memória dele, né? Então, ele associou esse som com o choque e a memória dele, o hipocampo, trabalhou para consolidar isso e ele lembrar que esse som está associado com o choque, com alguma coisa ruim, e aí ele tem esse comportamento de congelamento. Só que se começar a ser jogado o som e não ser gerado choque, esse rato ele começa a observar isso. Então, se foi só o som uma vez, ele congelou. Foi só o som outra vez, ele congelou. 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Depois ele começa a fazer uma supressão desse condicionamento. Então, quem é que ajuda muito a gente a fazer supressão desse condicionamento? É o nosso córtex pré-frontal, tá? Então, ele ajuda nesse processo de suprimir, de extinguir esse comportamento. O comportamento seria essa questão de congelamento, de defecar, de urinar. Só que presta atenção, isso não quer dizer que ele perdeu a memória, que ele esqueceu essa associação que ele fez, que ele aprendeu. Isso não acontece. O que acontece é apenas a supressão do comportamento, mas não da memória dele, tá? Isso a gente chama de depressão de longa duração. Mas, professora, e se depois de um tempo ele escutar um som e levar um choque, aí volta tudo. Todas as memórias que ele tem associado com essas coisas acontecendo vai voltar para a cabeça dele e aí ele vai começar a ter esses comportamentos de novo. E é isso que a gente chama de gatilho. Então, existem os gatilhos, existem aqueles botões de disparo, tá? Por quê? Porque nesse caso, minha gente, nós não vamos apagar da nossa memória aquele estímulo, né, que foi associado já. A gente vai suprimir apenas esse comportamento, mas fica tudo lá guardadinho na nossa cabeça, tá? Então, depois volta tudo de novo. Por isso que a gente critica muitas vezes sem entender as pessoas que têm algum tipo de medo muito absurdo ou uma síndrome do pânico, por coisas que você acha que são coisas bestas.
mas você não entende o condicionamento que aquela pessoa teve, o que foi que ela viveu, o que foi que ela passou, por que o organismo dela está condicionado a essa situação. Então, é algo muito particular. Nessas imagens, a gente consegue observar a mesma situação ainda, só que visualizando alguns parâmetros, como a pressão sanguínea em milímetros de mercúrio para esse rato, e a imobilidade cumulativa. Aqui, antes do condicionamento, tá, gente? Só o som, sem alterações em pressão, a imobilidade também baixa. Som e choque, foi aprendendo, foi sendo condicionado. Aumento de pressão sanguínea, né? Aqui, ó, aumento da imobilidade cumulativa, ficou lá comportamento de congelamento, associado muito com medo. Depois de um tempo, só o som, olha o que acontece? Pressão, se a gente for comparar, elevada e também a imobilidade elevada, mesmo sem o choque. Então, a gente tem aí esse medo causado devido a essa aprendizagem por condicionamento mesmo. Esse som ele vai entrar via córtex auditivo e pode chegar a ativar a amígdala, né, vindo lá pela região lateral, ser integrado nos outros núcleos e o sinal de partida sai aqui do núcleo central. E aí daqui da amígdala sai um leque de possibilidades de coisas que podem vir a acontecer. Por exemplo, esses sinais eles podem chegar na região de hipotálamo, e aí a gente vai ter uma resposta neurovegetativa, podem chegar na substância cinzenta periaquedutal, lá na região também de tronco encefálico. A gente vai ter uma resposta comportamental acontecendo, aquela tríade clássica de congelamento, defecação e micção. Pode chegar no córtex cerebral, e aí a gente vai ter uma experiência emocional. Então, existem várias alterações que podem acontecer perante aí determinados estímulos. E aí eu trouxe para vocês esse experimento interessante e do ponto de vista ético, não ético, que é o experimento do pequeno Albert, que foi formulado pelo Watson, tá? O Watson, ele também é conhecido como um dos pais aí do condicionamento clássico, lembrando que quem descobriu esse condicionamento clássico foi o Ivan Pavlov, né, aquele fisiologista russo, com aquele experimento dos cachorros e a salivação. Nesse caso, o Watson, ele queria estudar a associação também por condicionamento. E o que foi que ele fez? Ele pegou um bebê que tinha 9 meses, o Albert. E aí ele começou a expor para o Albert diferentes coisas. Por exemplo, coisas fofinhas, um coelhinho, aí um ratinho, coisas peludas, né? E começou a expor para ele de início, até mesmo colocou papel em chamas na frente do Albert, e o Albert criança não entendia. E não tinha medo daquilo ali. Ele estava olhando, estava vendo e tal. Depois ele começou a fazer isso no mesmo momento que ele fazia um som muito estridente. E aí ele colocava tipo o coelho e fazia o som estridente, batia com uma barra de ferro, com um martelo, coisas assim que faziam um som muito estridente. E o Albert começava a chorar. E depois de um tempo, pessoal, só de ver coisas, por exemplo, botava o coelho aqui na frente dele, o menino Albert ficava chorando, gritando, queria sair, queria fugir, estava morrendo de medo dessa situação. Se tivesse o ratinho, se tivesse o coelho, coisas peludas, até mesmo coisas inanimadas, mas que fossem peludas, o Albert morria de medo. Com isso, esses pesquisadores, né, o grupo do Watson, eles conseguiram demonstrar que as nossas emoções, né, as emoções humanas, elas poderiam se tornar respostas que são condicionadas, utilizando um experimento muito complicado, um experimento extremamente não ético. Uma das principais observações que a gente tem em relação ao medo é uma ativação do sistema endócrino. Quando a gente tem projeções da amígdala chegando em regiões de hipotálamo, a gente observa um aumento na produção do hormônio liberador de corticotrofina, tá? Que é liberado naquela região de eminência mediana, onde a gente tem aqueles vasos do nosso sistema porta hipotalâmico hipofisário, e esse hormônio ele chega na região lá da hipófise, e aí atua na região, né, de adenohipófise nos corticotrófos. E aí aumenta a produção e liberação do hormônio adenocorticotrófico, que é liberado na corrente sanguínea e passa a atuar em seus receptores, que são receptores de melanocortina presentes na região da zona fasciculada do córtex da glândula adrenal, né? Que também é chamada de glândula suprarrenal. E estimula a produção do cortisol, que o cortisol é o hormônio conhecido como hormônio do estresse. E o que é que tem de interessante, né? Além de a gente ter uma grande produção de cortisol do nosso organismo? É que nesse caso,
Na região de medula da adrenal, a gente tem uma grande quantidade de células ganglionares modificadas, né, que seriam aí as células chamadas de cromafins, que produzem cerca de 80 a 85% da nossa adrenalina e cerca de 15% de noradrenalina. E, gente, a irrigação da glândula adrenal, ela é corticofugal. O que significa isso, professora? Ela vai da região do córtex em direção à medula. E aí, o primeiro local a ser banhado pelo cortisol é exatamente a medula da adrenal. E por que isso é importante para a gente? Porque uma vez que aumentou o cortisol, esse cortisol chegando nessas células cromafins estimula o aumento na expressão de receptores nicotínicos da acetilcolina, que são importantes porque eles respondem à estimulação pré-ganglionar de uma ativação do nosso sistema nervoso simpático, e dessa forma, consequentemente, a gente vai ter uma maior liberação de noradrenalina, né, nessa via. E, consequentemente, a gente vai ter uma maior ativação simpática, que está associada com aquelas situações de luta e fuga. Então, uma coisa muito associada com medo é justamente esse aumento aí, tanto de cortisol como também da produção de adrenalina e noradrenalina. Pensando em um circuito que a gente associasse com o medo, a gente pode pensar no novo coronavírus, né, que está causando essa pandemia mundial, que possivelmente é algo que todas as pessoas têm medo devido à gravidade da situação que a gente está vivendo. A gente pode ter uma resposta que é uma resposta mais rápida, que seria a gente puxar da nossa memória, então a gente tem um papel muito importante de hipocampo, né? O hipocampo ele está jogando lá as informações que a gente armazenou. Se esse estímulo ele for inofensivo, o córtex pré-frontal vai barrar ele, vai dizer, olha, isso aqui não tem importância para a gente, isso aqui é inofensivo. E aí ele vai inibir a amígdala, né? Vai dizer, ó, amígdala, calma, que isso aqui é inofensivo. Quando a gente tem um estímulo que é ofensivo, que é algo preocupante, que pode nos fazer mal, o hipocampo vai puxar todas as coisas que a gente já associou com essa imagem, por exemplo, com o coronavírus, você vai ter medo, você vai ficar apreensivo, você vai lembrar de todos os gráficos, de todo o problema, do número de mortes, tudo isso, e aí o hipocampo vai mandar mensagem para a amígdala e vai dizer, amígdala, acorda, que o negócio tá feio, que você está em perigo. A amígdala vai disparar. E aí, quando a amígdala dispara, né, a gente vai ter uma série de alterações corporais. Aqui entrando, tá? Nesse caso aqui, considerem a questão do núcleo basolateral, tá, gente? E aí, aqui você vai ter uma resposta de saída pelo núcleo central, né? A amígdala tá aqui. E aí, gente, esses estímulos, eles podem ir, por exemplo, para o locus ceruleus e liberar mais noradrenalina, adrenalina, sinais de alerta, para a substância cinzenta periaquedutal, para dar essa paralisia, defecação, urinar, para o núcleo paraventricular hipotalâmico, onde a gente vai ter ativação neuroendócrina, para o hipotálamo lateral, onde a gente vai ter ativação do sistema nervoso autônomo, para o núcleo parabraquial, onde a gente pode ter aumento da nossa respiração. Então, quando a gente tem medo, a gente modifica até o nosso padrão de respiração também. E existe uma via que é uma via mais lenta, essa via mais rápida, tá? E pode estar associado com outras coisas que vocês tenham medo, né? Aqui eu coloquei um sapo, que o sapo é uma coisa aterrorizante. E aí, esses sinais, eles vão ser enviados para o tálamo anterior. Do tálamo anterior, a gente vai ter a entrada ali via núcleo lateral da amígdala, mandar mensagens, né? Via referências do núcleo central para essas outras regiões, onde a gente tem todas as características do medo sendo geradas devido a cada local que vai sendo ativado naquele indivíduo. Quando se trata da neurobiologia das emoções, observando mais a questão da ira, a agressividade em si, a gente puxa muito da teoria central, né, do Kenan Bardi. Na verdade, eles fizeram algumas descobertas interessantes quando eles fizeram aquelas secções, né, em determinadas regiões cerebrais. Inicialmente, eles fizeram aquela secção, deixando o hipotálamo posterior e anterior juntos e em conexão com a região de tronco encefálico. Eles observaram que o animal ele continuava tendo essa resposta coordenada de raiva. Quando eles seccionaram a região hipotalâmica, separando o hipotálamo anterior do hipotálamo posterior, entretanto, esse hipotálamo posterior continuou, né, em comunicação com o tronco encefálico, o animal continuava mantendo essa resposta coordenada de raiva. Quando ele seccionava e dividia essa região, aqui do hipotálamo posterior e anterior, do tronco encefálico, o animal não tinha mais uma resposta coordenada de raiva. Mesmo que ele fosse submetido a essa situação, ele não apresentava essa raiva.
Então, eles descobriram que o hipotálamo é algo importante para esses nossos comportamentos de ira e de agressão, né, que são observados quando a gente está com raiva. Nessa região hipotalâmica, nós observamos que nós temos vários núcleos. E é o núcleo ventromedial, ou seja, esse núcleo mais medial que está associado com algo que a gente chama de agressão afetiva. E a área lateral do hipotálamo é que está mais associado com algo que a gente chama aí de agressão predatória. A gente já vai observar o que, seria isso. Então, a gente tem aqui, pensando na amígdala, né, o núcleo basolateral, que poderia mandar projeções para a região de hipotálamo ventromedial. E nesse caso, a gente teria sinais sendo enviados para a grísia periaquerutal, né, a substância cinzenta periaquerutal, facilitando esse comportamento de agressão afetiva. Observem que a gente tem sempre o córtex pré-frontal fazendo inibição dessas regiões hipotalâmicas para que a gente não tenha esses tipos de agressividades. Por isso que isso é importante para o ser humano, já que a gente tem aí uma grande evolutividade, a gente tem uma grande parcela aí de controle de racionalidade. A gente tem núcleo córtico medial, que poderia mandar projeções para a região de hipotálamo lateral. Aqui a gente teria, nesse caso, uma vez ativado o hipotálamo lateral, a gente teria mensagens partindo para a região de tegumento ventral, que fica lá no mesencéfalo, levando a um processo de agressão predatória, que são situações diferentes. Quando a gente fala de agressão predatória, a gente está falando de ataques que são dirigidos a membros de outras espécies. Aí o propósito ele pode ser de obter alimento, pode ser uma questão territorial, né, uma questão de sobrevivência. Então, a gente tem essa questão de presa e predador, essa briga, esse ataque. A gente tem poucas respostas que são realmente viscerais, que são vistas, né? A expressão visceral é pouco evidente, mas a gente tem uma grande expressão somática, porque a gente vê golpes. Esses golpes eles precisam ser rápidos, precisam ser mortais, porque muitas vezes a gente tem ali uma briga realmente por sobrevivência, por território, por alimento. Quando a gente já pensa nessa outra agressão, que seria a agressão interespecífica, seria aquele tipo de agressão afetiva entre membros da mesma espécie. Nesse caso, a gente tem como expressão visceral um sistema simpático muito ativado, como uma expressão somática, a gente teria uma expressão cheia de mensagens. Então, é como se eles ficassem se intimidando, sabe aquele negócio que vai, mas não vai? Sabe aquelas coisas, gente? Então, eles poderiam abaixar a orelha, tem todo um tipo de vocalização específica, a expressão facial, mas é mais para intimidar o outro do que para realmente ser algo fatal. É tipo aquele migué, né, que a gente faz. E aqui tem um experimento que foi feito na época que eles estavam descobrindo essa questão hipotalâmica, né, da importância do hipotálamo para esses comportamentos agressivos que a gente tem. Eles fizeram o quê? Implantaram eletrodos em diferentes regiões hipotalâmicas. E eles começavam a estimular. A gente tinha aqui um gato e o rato era colocado aqui na frente dele, né? Em determinados momentos, eles observavam que o gato ele fazia esse ataque mais defensivo. Então, isso acontecia quando era estimulado o hipotálamo medial. E quando era estimulado o hipotálamo lateral, o gato ele fazia o ataque ofensivo. Então, por exemplo, ele já pulava diretamente no pescoço aqui do rato e matava o rato. Então, foi descoberto que a gente tem realmente regiões diferentes que estão associadas com esses tipos de agressões, ou seriam esses ataques, né? O ataque defensivo, o ataque ofensivo, realmente. Por que a gente consegue controlar bastante isso? Porque nós temos o córtex pré-frontal mais bem desenvolvido. E aí a gente consegue suprimir muito dessa nossa agressividade por causa disso. E aí tem uma coisa muito importante do nosso dia a dia, que vocês podem visualizar, que é a questão do consumo do álcool. E quando a gente consome álcool, muitas vezes as pessoas elas ficam mais agressivas. A fisiologia ela explica quase tudo, tá, gente? Por quê? Porque a gente observa que o etanol, né, vocês vão estudar mais para frente em outras disciplinas, ele tem um comportamento dual. Ele, ora, é excitante no início desse consumo, depois ele é depressor. E ele é depressor, ele causa uma depressão nessa região do córtex pré-frontal. Mas assim, professor, o córtex pré-frontal, ele não está inibindo o hipotálamo nessas regiões que controlam, então, a nossa agressividade? Exato. Então, se a gente tira o papel do córtex pré-frontal e inibir essas regiões hipotalâmicas que estão associadas com a agressão, a gente está liberando esse quesito da agressividade.
Então, muitas vezes, os indivíduos se tornam muito agressivos depois que consomem bebidas alcoólicas. E é por isso que elas não são tão legais, assim, tá, gente? Tem muita gente que sofre devido a esses problemas associados com o alcoolismo. Pensando em outros tipos de reações, coisas fofinhas, tá, gente? Aqui, ó. Neurobiologia das emoções, no caso do nojo, essa questão de aversão. Existem padrões, aqui a gente não conhece muito bem o que é que está associado, mas a gente consegue observar que existem padrões. Seriam reações chamadas de hedônicas, quando as espécies têm contato com algo doce. Então, observe um ratinho, um macaco e uma criancinha. Então, eles fazem basicamente o mesmo tipo de expressão, né? Esse padrão ele é mantido. Por exemplo, vão lamber os lábios, né? Quando é alguma coisa doce. Já quando é alguma coisa amarga, eles fazem aquele e aí tem essa reação aversiva, né? Quer se livrar logo disso. Observem o padrão do rato, do macaco e da criança. É o mesmo padrão. E aí isso mostra pra gente que apesar da gente não conhecer bem os circuitos que estão associados com esse nojo, essa aversão, a gente consegue observar que nós conservamos as características entre as espécies. Então essas expressões emocionais elas são conservadas entre as diferentes espécies. E aí vocês devem estar pensando, nossa, professora, você falou uma coisa ruim, não é nada de positivo. Vem sim, gente, agora. A gente tem a neurobiologia das emoções voltada também para as coisas positivas, né? Nem só de coisas ruins vive o homem. E pensando desse lado, eu prefiro fazer uma associação com uma vinculação afetiva, tá? Que seria as coisas aí relacionadas com sentimentos, essas emoções que são positivas, são coisas boas. Quando a gente pensa em afeto e lealdade, que está muito mais associado com o amor, a gente tem uma variação, um aumento na quantidade de ocitocina e de vasopressina. Quando a gente tem uma atração sexual, por exemplo, que é muito comum quando a pessoa está apaixonada, a gente tem aumento aí de testosterona, de estrógeno, a depender do indivíduo. Quando está com essa sensação de prazer, né, na hora da paixão, a gente tem uma diminuição da necessidade de dormir, de comer. Nós temos um balanço positivo de dopamina, norepinefrina, né, que é a noradrenalina, serotonina, que vai fazer com que o indivíduo tenha aumento das palpitações e de outros efeitos aí fisiológicos. Existem também teorias associadas com a questão dos feromônios, lembrando que ainda não foi demonstrado realmente que os seres humanos respondem a esses feromônios, porque ainda não tem a descrição anatômica daquele órgão vomeronasal, né, que faz aquela sinalização, no caso dos animais associados aí com esses feromônios. Então, observem, pessoal, quando a gente fala de coisas positivas, a gente não conhece muito bem os circuitos. A gente tem muita noção em relação à quantidade aumentada ou diminuída de determinados tipos de hormônios que estão associados nesse momento. Então, é algo muito mais voltado para essa parte hormonal. E não é um único hormônio, tá? A gente não tem um hormônio para o amor, um hormônio para a paixão, por exemplo. Nós temos uma variação na quantidade hormonal. Ora uns aumentam e ora outros vão diminuir. E é o que a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, a adrenalina, ela está muito associada com a aceleração dos batimentos cardíacos e a excitação. A gente tem a dopamina, muito associada com a sensação de felicidade, de prazer e de motivação. Nós temos a noradrenalina, muito associada com o próprio desejo sexual entre esse casal. A serotonina, controle de liberação de alguns hormônios, regulação de ritmo circadiano, também a regulação do nosso sono, do nosso apetite, por isso tem gente que fica sem vontade de comer. E a ocitocina está aqui, ó, linda e maravilhosa, é o hormônio do aconchego. Por que é o hormônio do aconchego? Vou já falar para vocês. Ela é liberada em resposta a uma variedade de estímulos ambientais. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos em relação à questão do casamento. Como assim, professor? Eu sempre digo assim, minha gente, pelo amor de Deus, não invente de se casar antes de 3 anos de relacionamento. Por quê, professora? Porque tem uma alteração fisiológica aí. Então, fiquem de olho nessa cronologia, tá? Quando a gente pensa em vinculação afetiva, o que é que faz você ter uma atração por uma outra pessoa ou não? Existem diversas teorias, minha gente. Existe a teoria que fala que a gente procura do ponto de vista fenótipo, tá? O que é que eu não tenho, o que é que eu poderia agregar e que isso melhoraria a minha linhagem, né?
o que é a minha prole, né, como eu falo em relação, por exemplo, aos animais. O que é que a gente tem em comum com algumas pessoas? A questão hormonal, a questão dos próprios feromônios, então são várias e várias teorias. O que é certo? O que é que foi mais observado? Foi feitas as quantificações, né, em relação a esses hormônios. O que acontece no começo da relação? O que acontece cerca de 3 anos depois? Então, no início da relação, o que a gente pode observar que seria o momento que a gente está apaixonado por uma outra pessoa, os hormônios que vão estar aumentados nesse momento geralmente são a dopamina, a noradrenalina e também a serotonina. Então, a gente tem esse misto de hormônios em grande quantidade. Ah, e por que isso é importante? Porque observem as características de um indivíduo que está apaixonado. Você, quando você se apaixona, o que acontece? Você tem um taquicardia, você vê a pessoa, o coração acelera, você fica todo suado, gaguejando, coisas assim, né? Acontece. Se você manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa não te responde naquele exato minuto, você falta só morrer. Então, são algumas características de indivíduos que estão apaixonados. Isso vai durar para sempre? Não. Isso não vai durar para sempre, o seu organismo não ia aguentar ter a cada momento essas taquicardias acontecendo, tá? Então, do ponto de vista fisiológico, isso não ia ser possível. E o que é bonito da gente observar nessa vinculação? Por que eu gosto de usar esse termo vinculação afetiva? Porque com o passar do tempo, você vai tendo cada vez mais contato com essa pessoa. E aí a gente vai mudando o nosso padrão hormonal. Nosso padrão hormonal vai começando a ter uma diminuição desses outros hormônios e um aumento de vasopressina e principalmente de ocitocina. A ocitocina ela é muito liberada no toque. Fazendo só uma colocação aqui, é por isso que é muito importante na relação mãe-filho, pai-filho, você poder ter o toque, né? Na verdade, quando o bebê nasce, a mãe coloca muito no peito. O ideal é que o pai também deite o bebê muito no seu peito, porque o contato pele com pele faz a liberação de ocitocina e cria esse vínculo afetivo entre os indivíduos. Geralmente, os filhos são muito mais apegados às mães devido justamente a essa vinculação afetiva que é causada pela maior liberação de ocitocina entre eles. Muitas pessoas falam que a ocitocina é o hormônio do amor. Eu prefiro falar que a ocitocina é o hormônio do aconchego, porque é o hormônio da vinculação. Ela que cria esses laços. E aí, quanto mais vínculo a gente cria com a outra pessoa, mais a gente confia nessa pessoa. E aí é interessante porque a gente passa de um perfil de taquicardia, sudoração, frio na barriga, aí o que mais a gente tem? A questão do próprio nervosismo, né? Se a pessoa não te responde, você acha que você está te traindo, coisas nesse sentido, para algo muito mais interessante, que é justamente aquela questão da vinculação. É aquela relação de parceria realmente, que você consegue ficar desajeitado na frente da pessoa, você vai fazer coisas que você não faria se você tivesse apaixonado, com medo de afastar a pessoa de você. Vai ser algo muito mais real. E aí quer dizer que você não se importa com essa pessoa porque seu coração não está acelerado, que você não está suando. Não, gente, não quer dizer isso. Na verdade, quer dizer que você já tem um vínculo de confiança com essa pessoa. Se ela não te responder na hora, você não vai estar morrendo do coração. Né? Não deveria, pelo menos. Se vocês têm uma boa relação. E nesse caso, o que é que a gente observa é que a gente teve essa mudança do perfil hormonal. E agora você tem um vínculo muito mais forte com esse indivíduo. Você tem uma relação de parceria, de confiança, né? E isso é muito mais forte. É isso que mantém as pessoas juntas pro resto da vida. E só para constar, isso foi quantificado, tá? O perfil hormonal foi quantificado em indivíduos para realmente a gente ter uma média de 3 anos. Não quer dizer que é 3 anos certinho para cada indivíduo, mas a média aí é de 3 anos. Então se liga na cronologia antes de marcar o seu casamento. E aqui nós podemos observar sempre aquela brincadeira, né, que mostra as diferentes emoções e a quantidade de hormônios que vão sendo liberados nesse indivíduo. Então, a gente tem um misto de dopamina, serotonina, ocitocina. Quando a gente tem amor, aí vocês observam que a gente tem variação. Na verdade, o que eu quero que vocês vejam aqui é sempre essa questão da variação e desmistificar aquela questão de que é um hormônio que está associado com cada emoção. Não, a gente tem um balanço cerebral. E classicamente, pessoal, nós temos uma via de estar mais associada com essas emoções positivas, né, com essa vinculação afetiva, que é chamada de via mesolímbica. A via mesolímbica é aquela que parte da região tegumentar ventral com direção ao núcleo accumbens. Isso que a gente chama esse caminho pelo feixe prosencefálico medial. E a gente tem muita participação de dopamina nessa via.
E como é que essa via ela foi descoberta? Vamos ver como foi isso. Foi por um experimento bem famoso, tá? O experimento de Olds e Milner, que consistia no quê? A gente tinha aqui um estimulador que era colocado, né, na cabeça do rato em diferentes pontos. E aí aqui nessa gaiola tinha uma alavanca, e toda vez que essa alavanca era pressionada por esse ratinho, isso levava à estimulação acontecer nessas regiões cerebrais. E eles fizeram isso em vários pontos diferentes. Uma hora eles colocaram nessa via mesolímbica e aí tudo mudou, o mundo mudou depois dessa descoberta. O que é que estava acontecendo? Os ratos, eles não queriam parar de bater nessa barra. Eles ficavam o tempo inteiro batendo na barrinha para ter a estimulação dessa região. Ah, professora, como assim eles não queriam? Gente, eles literalmente não queriam. Eles não paravam mais para beber água, para comer, para fazer nada. Eles queriam ficar o tempo inteiro batendo nessa região, dessa barrinha aqui, justamente para ter a estimulação nessa região. Então, eles perceberam com esse experimento que eles descobriram uma via associada com o nosso reforço positivo, a nossa recompensa. Por isso que essa via é também chamada de via de recompensa, o circuito de recompensa. Aqui é o que a gente observa no rato, tá? A gente teria essa área tegumentar ventral, a via partindo pelo feixe prosencefálico medial em direção ao núcleo accumbens. E essa via ela foi reproduzida nos seres humanos, a gente chama de sistema de recompensa, circuito de recompensa, que é basicamente a nossa via mesolímbica. Aqui parte da área tegumentar ventral com direção ao núcleo accumbens, tá? Pela aquela região, né, localizada no feixe prosencefálico medial. E observem aqui embaixo um esquema que mostra que existe liberação de dopamina nessa região do núcleo accumbens. E essa via ela parte em direção ao nosso córtex pré-frontal, porque nós seres humanos, lembrem, temos aqui essa região de racionalidade, né, o nosso neocórtex muito mais desenvolvido. Então a gente tem aquela situação que eu já falei para vocês em relação, por exemplo, ao chocolate. A nossa via mesolímbica fica dizendo, né? Ah, Yara, pega o chocolate agora. Vai ser legal, vou ter dopamina no núcleo accumbens. Quando essa mensagem chega no córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal diz, menina, pelo amor de Deus, você está ministrando aula, não é o momento. Então ele dá aquela freada, né? Então a gente tem esse sistema de recompensa que a gente consegue dominar melhor devido ao nosso córtex pré-frontal. E esse sistema vai ser muito importante para vocês conseguirem entender os mecanismos de adição. Por que uma pessoa fica viciada em alguma coisa? Isso a gente vai ter em aulas futuras. Além da nossa via de recompensa, né, desse circuito ou sistema de recompensa, nós também temos a participação de vários outros neurotransmissores liberados por sistemas de modulação emocional difusos. Dentre eles, a gente tem noradrenalina, serotonina, acetilcolina, dopamina, dentre outros. A noradrenalina é produzida em grandes quantidades nessa região do locus ceruleus. Nós temos várias projeções noradrenérgicas seguindo para diferentes regiões do córtex cerebral, para a região de tálamo, para a região de hipotálamo, também para a região de cerebelo e medula espinal. E ela vai nos ajudar a controlar que tipos de processos? Por exemplo, nossa atenção seletiva, a nossa memória, o nosso ciclo sono-vigília e também os nossos estados emocionais. Já a serotonina é produzida aqui pelos núcleos magnos da RAF, que ficam localizados nessa região de tronco encefálico. E nós temos várias projeções serotoninérgicas enviadas para várias regiões. Tálamo, hipotálamo, núcleos da base. A gente tem várias regiões de córtex cerebral, para cerebelo e também a região de medula espinal. E ela vai nos ajudar também em processos como a própria atenção seletiva, a questão de regulação do sono e dos sonhos também, e dos nossos estados emocionais. Nós temos a acetilcolina sendo produzida pelo complexo ponto mesencefálico, pelos núcleos de Meynert, pelo núcleo septal medial. E observe que também tem várias projeções para diferentes regiões. Região de tálamo, região de córtex cerebral de maneira geral, região de hipotálamo, hipocampo. Aqui a gente tem algumas participações da acetilcolina também no processo de memória, auxiliando. Existem até algumas teorias que falam da participação da acetilcolina no caso do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Nós temos a acetilcolina auxiliando também dentro do ciclo sono e vigília. Aqui nós temos a dopamina sendo produzida na substância negra, né, na parte compacta, e sendo encaminhada em direção aqui ao estriado, né, ao corpo estriado.
participando muito do controle da nossa motricidade. E além disso, a gente tem a dopamina aqui partindo, sendo liberado através do feixe encefálico medial, né, no nosso sistema de recompensa, que parte da área tegumentar ventral em direção ao núcleo accumbens, e também nós temos projeções para a região de córtex pré-frontal, para fazer então aí a nossa racionalidade, verificar se é possível ceder aos desejos do nosso sistema límbico nesse momento. Pensando nessas respostas emocionais, nós temos sempre um evento causador de uma reação emocional. E aí a gente tem essa integração no sistema nervoso central, lembrando que a gente tem a ativação da amígdala, porque a amígdala é que traz a atribuição de um valor, de um significado, gerando esse sentimento. A gente tem projeções partindo do sistema nervoso central em direção aos músculos, alterando o comportamento, por exemplo, levando a um tremor, a um congelamento. Nós temos projeções ativando o sistema nervoso autônomo, levando às manifestações fisiológicas, como, por exemplo, taquicardia. Nós temos também o sistema endócrino sendo ativado, levando essas respostas endócrinas, por exemplo, o aumento na liberação do cortisol. E observem que todas essas respostas nos trazem alças de retroalimentação aqui para o sistema nervoso central. E isso faz uma retroação, né, uma alteração, um reforço desses sentimentos e os associa com esses determinados comportamentos ou manifestações fisiológicas e endócrinas. Para a gente fechar, a gente tem dentro dessas respostas emocionais uma grande participação inicial da amígdala, que é aquele ponto onde a gente tem o disparo, né, dessas respostas, porque a gente vai atribuir o valor nesse local. Observe que a gente tem uma grande comunicação de amígdala com córtex pré-frontal medial, córtex insular, com o hipotálamo, e aí o hipotálamo se comunica com centros autonômicos de formação reticular, e em cascata a gente tem aqui a ativação de neurônios pré-ganglionares no tronco encefálico e medula espinal, levando à ativação de neurônios pós-ganglionares e ativação desses efetores, como músculo liso, cardíaco, glândulas. A gente tem também um retorno via neurônios sensoriais das vísceras, os nervos cranianos, núcleo do trato solitário aqui participando também, se comunicando. Então, observe que a gente tem sempre uma rede e observe que nós temos bastante retroalimentação acontecendo, para que a gente possa ter toda essa resposta emocional. E é sempre importante lembrar que existe uma relação constante entre razão e emoção. Por isso que é muito engraçado as pessoas perguntarem, você é razão ou emoção? Aí um diz, eu sou emoção. Aí outro diz, eu sou razão. Na verdade, você é um balanço dos dois, sabe? Não existe razão sem emoção, não existe emoção sem a razão. Então, existe aí esse balanço entre essas duas atividades. E isso é o que a gente tem de construtivo dentro da nossa evolução. E aí vocês podem se perguntar, por que você está dizendo isso, professora? Porque razão e emoção, elas andam juntas, gente. Nós temos muitas emoções que são contidas, devido justamente à nossa racionalidade. No caso, esse nosso poder de decisão, ele fica bem associado com o nosso córtex pré-frontal, e ele é muito importante para a gente conseguir conviver em comunidade, em sociedade, né? A gente conseguir conter as nossas emoções. Lembra que eu falei o caso da nossa agressividade? Quem dá um freio na nossa agressividade é justamente o córtex pré-frontal. E geralmente esses sinais emocionais eles chegam aqui nessa região do córtex órbito-frontal e daqui eles são processados e enviados para o córtex pré-frontal dorsolateral, que é quem bate o martelo, tá? É essa porção que realmente toma a decisão e faz essa contenção das nossas emoções. Ela que vai aí estar associada justamente com esse momento mais importante de tomar a decisão em relação a esses nossos aspectos emocionais. Bom, turma, dessa forma nós finalizamos a nossa videoaula sobre as emoções e os sentimentos.